Hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo e neste domingo a mobilização ganhou destaque no Largo São Sebastião. Com o objetivo de chamar a atenção da população para esta síndrome que atinge mais de 70 milhões de pessoas no mundo todo, o Teatro Amazonas foi iluminado de azul, cor símbolo da campanha idealizada em 2008 pela Organização das Nações Unidas. Neste fim de semana teve a quarta rodada do segundo turno do Campeonato Amazonense e o Rio Negro retornou à liderança após vencer por 1-0 o São Raimundo. Apesar da derrota, o Tufão continua na segunda colocação. Isso porque o Holanda perdeu diante do CDC Manicoré. O Fast goleou o Princesa por 4-1 e agora está empatado em número de pontos com o São Raimundo. O Nacional, que também tinha chances de se aproximar do líder, apenas empatou com o Iranduba. E o Penarol conseguiu vencer pela primeira vez. Nacional e Penarol continuam com um jogo a menos e devem se enfrentar no dia 14. Nesta rodada foram marcados 15 gols nas 5 partidas. Neste fim de semana, estrelas do Nacional participaram do primeiro desafio Manaus-Rio de Janeiro de futevôlei, realizado no Centro Cultural Povos da Amazônia. A decisão do torneio ficou entre as equipes cariocas. Nas arquibancadas, muitas famílias chegavam para prestigiar as estrelas do torneio e o time de coração. Você veio ver quem aqui? O Mário. Se divertir, né? Aproveitar a oportunidade que está vindo o Romário, Renato Gaúcho aqui, o Edinho, Viola, né? E viemos aqui prestigiar aqui futevôlei, né? A Federação Amazonense de Futevôlei destacou a competição como um grande passo para divulgar o esporte no estado. A gente hoje conseguiu trazer aqui a nata do futevôlei, como eu posso lhe falar assim. A gente tem aqui a dupla que foi campeã mundial do último evento semana passada, a dupla que foi vice-campeã brasileira, a dupla campeã brasileira. Nós conseguimos trazer todos os atletas de grande nível nacional. Na primeira partida das semifinais, o Flamengo bateu o Vasco em 25-19. Na outra chave, o Nacional de Guigui deu trabalho, com jogadas de tirar o fôlego, como essa bicicleta. Mas não foi o bastante para superar o Fluminense de Edinho e Renato Gaúcho. 25-24 para o Flu. Na disputa pelo terceiro lugar, o Nassa venceu bem o Vasco, 25-21. A grande decisão entre Flamengo e Fluminense foi disputada em 2 sets. E o Flamengo de Elinho, o zagueirão da seleção do Tetra, Aldair, e Edilson sufocou o Flu. No primeiro set, 25-12. No segundo, 25-16. E festa do Mengo. Final de jogo, senhoras e senhores! Elinho ainda foi escolhido craque do torneio. E eu vindo de lesão, eu acho que tem que coroar aí o trabalho de todo mundo, a gente estava unido e agora é só comemorar. Para os destaques nacionais da competição, o torneio mostrou a força do Amazonas no esporte, que pode se tornar olímpico nos próximos anos. É importante essa divulgação do futevôlei, esse tipo de eventos. O pessoal daqui tem evoluído bastante em termos de futevôlei, trazendo o pessoal do Rio de Janeiro que está, pelo menos na minha opinião, um pouquinho mais na frente, essa mistura de jogadores, e isso é bom também para o esporte, né? Motivar os jogadores, isso sem dúvida é importante, então é bacana aí ver todos os melhores jogadores, alguns ex-jogadores de futebol também, os melhores jogadores de futebol, muito bacana. A ideia é popularizar o esporte no Brasil e no mundo, então vários acontecimentos estão acontecendo com seleções de países, com clubes, e a ideia, o projeto é 2020 ter o futevôlei nas Olimpíadas. O Romário é o padrinho oficial, já está conversando com o Blata e a gente espera popularizar. Manaus, que já é considerada um dos maiores berços de lutas de MMA do país, sediou neste fim de semana um campeonato internacional. E os brasileiros fizeram bonito. Dos 9 lutadores que participaram da disputa, 6 venceram. 3 deles, amazonenses. Arena cheia, todo mundo à espera do confronto das feras do MMA. 18 lutadores nacionais e internacionais se enfrentaram nesse fim de semana e levaram a torcida ao delírio. Só top aqui. Aqui as lutas foram muito bem casadas, né? São gringos com um brasileiro, acho que vai ser
sucesso. A competição começou com card preliminar. O primeiro confronto da noite foi entre o brasileiro Fernandinho Vieira, de Manaus, e o argentino Pablo Javier. Mas a disputa durou pouco. Em 3 minutos e 22 segundos, o manauense nocauteou o adversário. Assim, do jeito que eu planejei, graças a Deus deu tudo certo, né? Sem se machucar, porque mês que vem eu tenho uma competição importante para fazer de jiu-jitsu em Dubai, né? Das 4 lutas preliminares, 3 lutadores eram amazonenses e venceram a competição contra os argentinos. Dileno, do bairro Alvorada, fechou o card e tirou a família e toda a arena do chão. Na torcida, presenças ilustres do ex-campeão do UFC, Lyoto Machida, e Toquinho. Estou aqui para ver o Murilo lutar e o Capuano também e os outros caras da minha equipe também. Quem também alegrou a torcida foram as Ring Girls, entre elas a musa da Copa de 2010, a paraguaia Larissa Riquelme. As lutas mais esperadas começaram às 11h30 da noite. O amazonense de Manacapuru fez questão de trazer a bandeira da cidade. Onis Torres, que já lutou no UFC, foi a sensação do campeonato em Manaus. Sem dar tempo para o contra-ataque, ele nocauteou o francês em 22 segundos. Nunca foi nocauteado, nunca foi finalizado. E eu falei que eu queria que a primeira vez fosse aqui e deu tudo certo. O carioca Daniel Acácio perdeu por pontos para o americano. E Gustavo Shimur também perdeu e deixou o troféu para o canadense. Mas os brasileiros estavam com sede de vitória e a felicidade dos estrangeiros demorou pouco. A luta foi difícil e demorada, mas Thales Leites, do Rio de Janeiro, venceu o americano Nate Homit. Sabia que é difícil dominar ele, mas em nenhum momento passou pela minha cabeça desistir, jamais. Eu morro ali, mas eu não vou desistir. Para finalizar a segunda edição do UFC, a luta do brasileiro Murilo Bustamante e o americano Dave Manning. E o ex-campeão do UFC não deu espaço para a revanche do adversário. E como há 10 anos, venceu o americano, dessa vez sem muita facilidade. A luta durou 3 rounds e foi decidida por pontos. Com o apoio da torcida manauara, com o apoio da Brasília Top Team, da minha família, uma motivação meu filho. O Band Cidade fica por aqui. Para rever as reportagens exibidas hoje, acesse o site band.com.br/Amazonas. Você também pode participar da nossa programação enviando sugestões de reportagens para o e-mail jornalismoam@band.com.br. Obrigada por sua audiência, uma boa noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.